Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Palma, estou fazendo aqui mais um videozinho para ajudar todo mundo a entender o direito. Quero falar sobre direito penal nesse videozinho, quero falar sobre a tipicidade. A tipicidade é o quarto elemento que compõe, o fato típico, que por sua vez é o primeiro elemento da constituição do crime, segundo o conceito analítico de crime. Nós já tivemos a oportunidade de ver em outro videozinho que está aí no canal, que o fato típico é composto de conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Pois bem, vamos analisar agora o que é essa tipicidade. A tipicidade, segundo a doutrina, ela existe de maneiras diferentes. Nós temos uma tipicidade que é chamada de tipicidade formal. O que é a tipicidade formal? A tipicidade formal é o encaixe que se dá o encaixe entre a conduta praticada pelo agente e a descrição da conduta penalmente relevante que está contida no tipo que está lá no preceito primário da norma penal incriminadora. Então veja, a conduta que o sujeito praticou, ela tem que se amoldar, ela tem que se encaixar em um conceito legal de crime. Isso por conta da observância do princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então o tipo penal incriminador, lá no preceito primário da norma penal incriminadora, descreve a conduta penalmente relevante e a conduta praticada pelo agente tem que se encaixar nesse modelo legal de crime, nessa descrição que está lá contida. Essa é a tipicidade formal. Existe uma outra tipicidade que é chamada de tipicidade material ou substancial, e essa tipicidade material ou substancial constitui-se da lesão ou ameaça de lesão ao bem protegido pela norma penal. Então, a tipicidade material ou substancial é a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado, penalmente protegido. Perfeito? Quando nós temos a tipicidade formal junto com a tipicidade material ou substancial, quando nós temos as duas, nós temos então aquilo que chamamos de tipicidade penal. Nós precisamos das duas para termos a tipicidade penal. E se faltar a tipicidade formal, a conduta do agente não se encaixa? Ora, se não se encaixa, significa que o fato que ele praticou é atípico. Se não existe essa subsunção, se não existe esse encaixe entre a conduta do agente e o modelo legal de crime, significa que a conduta que ele praticou não é penalmente relevante, não é típica, é uma conduta atípica, é um indiferente penal e pronto. E se faltar a tipicidade material? A conduta do agente se encaixa no modelo legal de crime, mas faltar a tipicidade material, porque essa conduta não lesa nem expõe a perigo de lesão o bem jurídico penalmente tutelado. Vou dar um exemplo. Imaginem, as senhoras e os senhores, que o sujeito seja flagrado transportando munição de festim. Transporte de munição é crime, O sujeito ter consigo, portar munição é crime definido na lei de armas, no Estatuto do Desarmamento. Mas se essa munição for de festim, ela não lesa nem expõe a perigo de lesão bem jurídico, porque a munição é de festim, ela só faz barulho. Não existe projétil a ser lançado na munição de festim. Por isso, ausente está a tipicidade material ou substancial. E por conta disso, já decidiu a Justiça, ausente essa tipicidade, exclui-se o crime. O sujeito, então, não praticou crime algum, ele deve ser absolvido da imputação, porque está ausente a tipicidade. Vamos lembrar, para que tenhamos a tipicidade penal, nós precisamos da tipicidade formal e da tipicidade material. Se falta a tipicidade material, não temos tipicidade penal, não está atendido o requisito, não temos o elemento necessário para a configuração do crime, então o fato é atípico, o sujeito tem que ser absolvido. Que princípios nós devemos observar no que diz respeito a essa exclusão da tipicidade material? Nós devemos observar o princípio da autoridade, a alteridade. Lembra do princípio da alteridade? A conduta que lesa apenas interesse do próprio sujeito não é típica.
O sujeito não pode ser punido por causar prejuízo apenas a si mesmo. Então faltaria tipicidade material nessa conduta. Como o sujeito que se autoflagela, que se penitencia, que fere a si mesmo, feriu a si mesmo, o direito penal não alcança essa conduta, está excluída a tipicidade material, não temos então tipicidade penal, né? Nós temos ainda o princípio da adequação social. Embora a conduta seja típica, se ela é socialmente adequada, falta também a tipicidade material, né? A conduta está descrita tipicamente, mas ela é socialmente adequada. Então, imaginem as senhoras e senhores, o sujeito que invadiram a propriedade dele e ele coloca todo mundo para fora, mesmo que usando força, desde que não haja excesso, evidentemente. Ora, ele lesionou alguém porque agarrou essa pessoa com força, jogou para fora da propriedade dele, ele praticou uma lesão. Acontece que, ao praticar essa lesão, ele age acobertado por uma regra lá do Código Civil, no artigo 1210, parágrafo 1º, que fala que o possuidor pode, com o uso da sua própria força, desde que o faça logo, proteger a sua propriedade e colocar para fora os invasores. Então, a conduta é típica, mas socialmente adequada, o sujeito não pode ser punido. Falta tipicidade material. Outra, nós temos lá o princípio da insignificância, e em razão do princípio da insignificância, por conta, né, do valor ínfimo, né, daquela conduta, mínima ofensividade da conduta do agente, não há periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade do valor do bem jurídico, então falta a tipicidade material. Imagina a pessoa que numa loja de beleza, por exemplo, subtraia 2 batons, né? Deu lá R$9, e que ainda flagrado os batons sejam recuperados e devolvidos para o comerciante. Uma conduta dessa, desde que não seja uma prática reiterada, né? Aplica-se o princípio da criminalidade de bagatela, da insignificância, não há tipicidade material. Nesses casos, então, sem tipicidade não há crime, né? Agora, observem o seguinte. Havendo a tipicidade, né, material, havendo a tipicidade formal, teremos tipicidade penal e a conduta, então, pode configurar crime. Esse encaixe que se dá entre a conduta do agente, né, que ele praticou no caso concreto, esse encaixe entre a conduta do agente e o modelo legal de crime, que está lá descrito no tipo, que está lá no preceito primário da norma penal incriminadora, é o que nós chamamos de adequação típica. Adequação típica é esse encaixe que ocorre entre a conduta e a descrição do modelo legal de crime. Essa adequação típica ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode ser uma adequação típica de subordinação imediata ou uma adequação típica de subordinação mediata. Na adequação típica de subordinação imediata, o que é que nós temos? A conduta do agente se encaixa com perfeição no modelo legal de crime, sem que seja necessário utilizar nenhum outro dispositivo legal. A conduta se encaixa diretamente no modelo legal de crime. Imagine que o sujeito pegou uma arma, uma faca, desferiu vários golpes contra seu desafeto, contra a vítima e produziu a morte. A conduta do sujeito se encaixa com perfeição no modelo legal de crime. Ele produziu a morte de alguém, está lá no artigo 121, matar alguém, foi exatamente isso que ele fez. A conduta dele se encaixou com perfeição no modelo legal de crime. Temos adequação típica de subordinação imediata. Agora, imaginem que a conduta do agente não se encaixe com perfeição, né? Imagine que nós precisemos então utilizar uma norma de extensão ou de ampliação típica para fazer esse encaixe. Nós teremos aí a adequação típica de subordinação mediata, né? Ou indireta, ou ampliada, ou por extensão. Isso acontece em 3 situações. No artigo 14, inciso 2 do Código Penal com a tentativa,
No artigo 29, caput do Código Penal, com a participação, e no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, com os crimes omissivos impróprios ou espúrios. Vamos a eles. Para que nós possamos punir a tentativa de um crime, né, veja, o crime tentado não está descrito no tipo. Existe lá o homicídio, matar alguém, mas não existe um tipo penal de tentativa de homicídio, tentar matar alguém. Isso não está tipificado. Então, e se o sujeito tentou matar, mas por circunstância alheia à sua vontade ele não conseguiu? Ele não será punido? Sim, será. Nós utilizaremos a regra de extensão ou de ampliação típica, regra de extensão ou regra de ampliação típica, que está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E aí conseguiremos então abraçar essa conduta do sujeito, que já tendo iniciado atos executórios não conseguiu atingir a consumação. Então, para poder puni-lo, nós vamos ter que usar o artigo 121 do Código Penal, combinado com o artigo 14.2, pois sem a norma de extensão não conseguiríamos alcançar a conduta do agente. É o que acontece também na participação. Consideramos autor quem realiza a conduta típica, quem realiza o núcleo, quem realiza o verbo do tipo. Mas e o sujeito que prestou uma colaboração acessória? Ele não realizou o verbo, ele não realizou o núcleo, mas ele prestou uma colaboração acessória. Então veja, ele não matou ninguém, mas ele emprestou a arma para matar, sabendo que seria utilizada para esse fim. Ele não realizou materialmente a conduta, ele não realizou o verbo do tipo, mas ele prestou uma colaboração relevante. E aí nós precisamos daquela regra do artigo 29, caput do Código Penal. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. Sem essa regra, não conseguiríamos alcançar a conduta do partícipe, que é aquele sujeito que presta colaboração acessória para a realização do crime. Isso ainda acontece nos crimes omissivos impróprios ou espúrios. O crime omissivo impróprio ou espúrio é aquele que é descrito como uma conduta positiva no tipo, está descrito uma conduta comissiva, mas o sujeito pratica o crime através de uma conduta omissiva. Por exemplo, o pai e a mãe que, desejando produzir a morte do filho recém-nascido, deixa a criança sem água, sem comida, até morrer de inanição. Que crime praticaram? Homicídio. E o homicídio é descrito como uma ação, matar alguém, mas eles praticaram esse crime através de uma omissão. Como fazer esse encaixe? Através da regra do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante no caso daqueles que violam um dever de cuidado imposto pela lei. É o exemplo. O pai e a mãe deixaram de obedecer a esse dever e com isso produziram a morte. Então, utilizando essa norma de extensão, nós conseguimos alcançar a conduta deles também. Então, nós temos a adequação típica de subordinação imediata. Quando a conduta se encaixa perfeitamente no tipo, não precisamos de norma de ampliação, de norma de extensão. E a adequação típica de subordinação mediata, quando nós precisamos da regra de ampliação típica, da regra de extensão. Que estão aonde essas regras? Artigo 14, inciso 2 do Código Penal, artigo 29, caput do Código Penal e artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, que o vídeo possa ter sido relevante para você, que você consiga entender esse assunto direitinho. Se tiver mais alguma dúvida, me avisa aí que eu tento ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo no coração.